Fala aí galera, beleza? Professor Wesley na área. Tô aqui para te ajudar, né, nessa temporada difícil que a gente tem enfrentado aí, né, com esse coronavírus aí, atrapalhou muito a nossa vida, né? A gente vinha numa pegada já começando aí na nossa preparação para os concursos. E aí o que aconteceu? Veio esse vírus aí e acabou frustrou um pouco nossos sonhos aí, nossos planos aí, pelo menos nessa parte inicial. Mas a gente tem essa oportunidade aí, né, através das aulas, né, gravadas, para que a gente possa estar retomando esse nosso estudo aí. Beleza, galera? Eu tô aqui para te ajudar. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mais sucinto. Vou tentar dar sempre ênfase àquilo que é mais importante para vocês nesse momento. E claro que tudo aqui está sendo feito de uma forma bem amadora, né? A gente está tentando aqui da melhor forma tá ajudando vocês, mas sempre naquilo que a gente pode fazer, né? Eu tô aqui dentro da minha casa, num quarto, mas tô aqui para dar o meu melhor para fazer você entender tudo, beleza? Então, galera, esse primeira aula que eu vou dar vai ser o módulo 3, né, da apostila de vocês, se vocês puderem pegar aí para acompanhar, vai ser muito importante. Vai falar sobre produto cartesiano, relações e funções, tá? Produto cartesiano e relações é muito importante que a gente entenda, porque vai nos dar base para as funções. E função é um assunto muito importante para vocês, cai em muitos concursos e o aluno força máxima ele não pode deixar de entender o conceito de funções. Legal, galera? Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. O que é um produto cartesiano? Produto cartesiano, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Produto cartesiano, se diz A cartesiano B, é todos os pares ordenados x, y, em que o x serão os elementos do conjunto A, ou seja, x pertence a A, todos os elementos de A, e y pertence a B, ou seja, todos os elementos de B. Legal, galera? Vamos lá, de novo. O que é um produto cartesiano AB? São todos os pares ordenados x, y, em que o x serão todos os elementos de A e y todos os elementos de B. Então, galera, para que exista um produto cartesiano, o que tem que acontecer? O conjunto A e o conjunto B não podem ser conjuntos vazios, precisa ter algum elemento. Então, vamos dar aqui um exemplo aqui, ó. Conjunto A, 0, 1 e 2 são os elementos do nosso conjuntinho A. E o conjunto B, 5 e 6. Se eu digo assim, quem é o A cartesiano B? São todos os pares ordenados, onde o x é os elementos de A e y são os elementos de B. Então vamos lá. Primeiro, 0 e 5 é uma possibilidade. Coloquei aqui, 0 e 5. Legal? 0 e 6, outra possibilidade. Legal? 1 e 5. Outra possibilidade. 1 e 6. Outro par ordenado. 2 e 5. E para fechar, 2 e 6. Legal? Repare o seguinte, galera, aqui eu tenho 3 elementos e aqui eu tenho 2 elementos. Então, o A cartesiano B vão ter quantos elementos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas assim, e se alguém perguntar assim, ó, Wesley, vamos lá, A cartesiano B eu entendi. Mas e se você mudar? Se você mudasse para B cartesiano A, será que faz diferença? Faz. Eu vou inverter a ordem. Se eu fizer B cartesiano A, o que vai
acontecer? Eu vou inverter. Agora o x não vai pertencer a A, porque é o primeiro. Agora vai ser a B, que é o primeiro. E o y não vai mais pertencer a B, agora vai pertencer a A. Só vou inverter. O primeiro elemento sempre vai ser o de B e o segundo sempre vai ser o de A. 5, 0. Primeiro. 5, 1. Segundo par ordenado nosso. 5, 2. 6 e 0. 6 e 1. 6 e 2. Legal, galera? Então, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Se você reparar, o que eu fiz? Ó? A ordem foi invertendo, tá vendo? Todas. Legal, galera? Beleza? Isso é muito importante para a gente entender. Por quê? Porque agora eu vou falar sobre relações. E é importante a gente entender relações. Então, R é uma relação de A em B, sem somente ser R está contido em A. Na verdade, galera, o que é relação? Uma relação entre dois conjuntos é basicamente eu ter um conjunto A, um conjunto B, onde eles não são vazios, e existe pelo menos uma correspondência entre um elemento de A com um elemento de B. Se eu tiver pelo menos uma correspondência, eu já posso dizer que é uma relação de A em B. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui. Meu exemplo é esse. Tem um conjunto A, tem um conjunto B, eles não são vazios e existe pelo menos uma correspondência. Você viu que teve, né? Vou colocar mais uma setinha aqui. E aí é o seguinte, qual seria a minha relação? Ó, se a minha relação R é de A em B, é porque os elementos de X vão ser os de A e os de Y vão ser os de B. Então, 1 e 2. 2 e 2. 2 e 4. Então, eu tenho 3 correspondências entre elementos de A e B. Isso é uma relação, né? Esses 3 pares ordenados aqui formam um subconjunto do A cartesiano B. Se eu fizesse A cartesiano B, eu faria todas as possibilidades. Ó. 1 e 0, 1 e 2, 1 e 4, 1 e 6. 2 e 0, 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6. 3 e 0, 3 e 2, 3 e 4, 3 e 6. Seriam todas, igual eu fiz no exemplo anterior. E aqui eu tenho uma relação, é um pequeno grupo, né? É um subconjunto, né? Legal? E quando eu falo assim, qual é o domínio dessa relação? Bem, o domínio dessa relação vai ser todos os elementos do conjunto de partida, né? Que é o A, chamamos de conjunto de partida, são os elementos que participam, que correspondem. Então, nesse caso, o 1 e o 2. Mas, Wesley, o 3 não? Não, porque o 3 ele não participa da correspondência, mas o 1 e o 2 estão participando. Mas, Wesley, o 2 ele participa 2 vezes, eu preciso colocar o 2 aqui 2 vezes? Não, não é necessário. Contradomínio, quem é? Ah, legal. Contradomínio são todos os elementos do nosso conjunto de chegada. Então, 0, 2, 4 e 6 são elementos do nosso contradomínio. 0, 2, 4, 6. Legal, galera? Tranquilo? Beleza. Mas, Wesley, e a imagem? Quem seria a imagem da minha relação? A imagem são os elementos do contradomínio que recebem a correspondência. Então, somente aqueles que recebem.
Quais elementos aqui estão recebendo correspondência? O 2 e o 4, certo? Mas o 2 está recebendo 2 vezes, Wesley. Não tem problema, eu só coloco o 2 uma única vez. Legal? Tranquilo? Então vamos partir para a parte de funções. Valeu! Voltamos, galera, para falar de funções. Assunto bem importante para você. Vamos lá. O que é uma função? Uma função é uma relação, né? Função é uma relação de A e B em que todo elemento de X de A possui apenas uma única imagem Y em B. Então vamos lá. Duas palavras mágicas aqui. Primeiro, função. Função é uma relação. Cara, o que a gente precisa entender é que toda função, ela é uma relação, mas nem toda relação é uma função. E aí eu tenho sempre duas condições para que uma relação seja uma função. Então vamos lá, de novo. Existem duas condições para que uma relação seja uma função. Qual é? Então, de A em B, que todo elemento de X, ou seja, não pode sobrar ninguém sem correspondência no conjunto de partida. Possui apenas uma única imagem. Então aqui eu defino uma função. Olha só. Para ser função, para uma relação ser uma função, ser algo mais específico, o que tem que acontecer? Precisa que no conjunto de partida não sobre ninguém sem flechar, né? Sem correspondência, e nenhum elemento que flechou com B, que se correspondeu com B, se corresponda a mais de uma vez. Então não pode sobrar ninguém no conjunto de partida e ninguém pode flechar mais de uma vez. Legal? Então aqui eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente dizer se é ou se não é função. Então, vamos lá. Isso aqui significa função de A em B, certo? Significa que o A é o conjunto de partida e o B é o conjunto de chegada. Então vamos aqui, o exemplo. Primeiro exemplo. Repare o seguinte, elementos saem de A e vão para B. Como é que eu vou saber se esse cara aqui, se esse exemplo é uma função ou não? Eu vou sempre olhar para o domínio, para o conjunto de partida. Vou olhar para a partida. Sobrou alguém aqui? Não. Alguém flechou mais de uma vez? Não. Então isso aqui é a função. Legal, gente? Sobrou ninguém, ninguém flechou mais de uma vez, é a função. Então vamos aqui, ó. Segundo exemplo. No segundo exemplo, se você reparar, ó, esse camarada aqui não se correspondeu com ninguém, não flechou ninguém. Então isso aqui, essa situação aqui não é uma função, é apenas uma relação. Então, não é função. Legal? Tranquilo, né? Esse terceiro exemplo, se a gente reparar, esse camarada aqui, ele foi guloso. Ele se correspondeu com mais de um elemento. Não pode. Proibido. Para ser função, não pode. Então, esse exemplo aqui não é também uma função. Então, olha só. Esse exemplo é função. Além de função, é relação. Porque toda função é uma relação. Então, esse exemplo aqui não é função. Beleza. É somente uma relação. Esse terceiro exemplo também não é uma função. É somente uma relação. Legal? Tranquilo? Então, vamos ver aqui, ó. Segundo exemplo aqui. Esse exemplo aqui, um exemplo para a gente montar, né? Toda a situação. Aqui está dizendo que é uma função de A em B, ou seja, A é o conjunto de partida, B é o conjunto de chegada, disse que X pertence a A, né? E Y pertence a B, então nessa leizinha aqui, o X pertence a A
E a f de x, que é y, né? Vamos lembrar disso aqui. Quando eu leio f de x, eu estou lendo y. Legal. Então, como é que eu vou saber se isso é uma função? Vamos garantir que isso é uma função, qual é o domínio, contradomínio, imagem. Como é que eu faço isso? Bem, tranquilo. Vamos lá. Vou calcular. Bem, x pertence a A, então eu vou pegar os elementos de A e vou substituir no lugar de x. Então, primeiro, f de 1. F de 1 vai ser o quê? Substituindo aqui, galera, ó, 1 mais 1. Legal, né? 2. Então, eu venho aqui, ó, vou flechar no 2. F de 2 vai ser o quê? 2 mais 1. Então, vem aqui, ó. Flecha aqui. E, por último, F de 3. 3 mais 1. 4. Legal, né? Então, você repare que eu estou sempre substituindo aqui, ó. F de 1, 1 mais 2, 1. F de 2, 2 mais 1. F de 3, 3 mais 1. Legal? Então, tá aqui, ó. Isso aqui é função, Wesley? É função, por quê? Repare aqui, ó, conjunto de partida, domínio. Não sobra ninguém. Legal. E ninguém flecha mais de uma vez. Agora, e se eu quiser aqui, ó, no cantinho... Deixa eu usar um outro pilão aqui. Descobrir aqui quem é o domínio. Domínio da minha função são os elementos 1, 2 e 3. Porque são os de partida que flecham, né? Quem seria o contradomínio, Wesley? Contradomínio é todo mundo de B. Acho que não vai dar aqui, né? Deixa eu apagar aqui. De novo. Vamos ver se agora dá. Contradomínio de 1 a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Legal. E para fechar, nossa imagem é somente quem recebeu flechadinha, né? 2, 3, 4. Legal, galera? Beleza? Show. Vamos lá, galera. Então, como que eu posso analisar o gráfico de uma função e saber se é ou não uma função, né? Como é que eu posso olhar graficamente e definir é função ou não é função? Bem, vamos definir que o domínio é A e B, né? É entre A e B, tá bom? Então, assim, eu gosto de dizer o seguinte, eu gosto de fazer um macete e gosto de falar o seguinte para o meu aluno gravar de forma fácil. Eu gosto de entender que A e B, né, entre A e B, aqui existe um pedágio. Então essa funçãozinha vermelha é como se fosse um pedágio. E aí, todos os carros que passar por entre A e B, só pode pagar o pedágio uma única vez. Ou melhor, tem que pagar o pedágio uma vez. E aí é o seguinte, não pode deixar de pagar o pedágio e não pode pagar o pedágio mais de uma vez. Legal? Não pode deixar de pagar o pedágio e não pode pagar o pedágio mais de uma vez. Então aqui, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer retas perpendiculares aqui, ó. Repare o seguinte, todas essas retas aqui de lilás representam um carro, um automóvel, alguma coisa, que passa pelo pedágio. Todos eles pagaram o pedágio e pagaram uma única vez o pedágio. Então isso aqui é função. Legal? Agora olha esse segundo exemplo. Quando você traça aqui as retinhas perpendiculares, você percebe que tem carro que pagou
mais de uma vez, né? Pagaram 2 vezes o pedágio. Então, isso aqui não pode ser função. Não é função, porque pagou mais de uma vez o pedágio. Essa terceira aqui, se você reparar, quase todo mundo paga uma vez, mas tem um cara aqui no meio, né? Onde o meu intervalo é aberto, né? Tem uma bolinha aberta, que o carro vai passar direto, é o espertinho, não vai pagar o pedágio. Então, isso aqui também não é função. Legal, gente? Tranquilo? Tem que passar pelo pedágio e pagar uma única vez o pedágio. Não pode deixar de pagar o pedágio, tem que pagar uma vez certinho o pedágio. Né? Raízes de uma função também é chamado de... Nos lugares você vai ver essa fórmula. Zero da função. Raiz ou zero da função? O que é isso? É o valor de x, né? São os valores do domínio que anulam a função. O que é isso? São os valores de x que tornam y igual a zero. Então aqui, esse exemplo aqui que eu coloquei, f de x igual a 3x menos 6. Eu vou obrigar esse cara a ser zero. E vou resolver essa equaçãozinha aqui. O valor que eu achar de x é a raiz da minha função. Então, aqui eu vou ter que 3x é igual a 6. X é igual a 6 sobre 2. Ou melhor, 6 sobre 3. X é igual a 2. Então, 2 é a raiz. Ou seja, é o valor que anula a função. Se você reparar, 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. Realmente, o 2, quando substitui o 2 aqui, esse valor é 0. Né? F de 2 é igual a 0. Tudo bem? Beleza? Graficamente, a raiz é onde toca o eixo x. Então tá aqui, ó. Peguei uma função qualquer, né? E aí, todos os momentos que toca o eixo x, que é chamado também de eixo das abscissas, nós chamamos de raiz. Então, esse exemplo aqui tem x1 como raiz, x2 como raiz, x3 como raiz, x4 como raiz e x5 como raiz. Legal? Então, galera, tem um tipo de questão que está sempre aparecendo nos concursos que pede qual é o domínio da função, né? Ele pede qual a possibilidade de um domínio da função. Então, sempre que a gente for pensar, né, descobrindo o domínio de uma função, como que eu posso fazer? Eu sempre tenho que imaginar as restrições. O que pode ter de problema numa função? Então, eu tenho sempre 3 casos, né, de restrição. O primeiro caso é cuidar para que não apareça ninguém no denominador. Né? O denominador nunca pode ser zero. Então, eu obrigo que o denominador seja diferente de zero. Outro exemplo é a raiz, né, de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Eu também tenho que tomar um cuidado, porque dentro desse radical a gente está trabalhando no campo real. Então, dentro desse radical, os valores precisam ser diferentes, não pode ser negativo, na verdade. Eles podem ser positivos e também o nulo, né, o zero. Então, eu tenho que obrigar o que está dentro do radical, a f de x, ser maior ou igual a zero. E o terceiro caso é quando a gente engloba os 2 primeiros casos. Né? Quando é um denominador, está na parte de baixo, e além disso, é um radical de índice par. Aí, não pode nem ser zero, né? Então tem que ser apenas maiores que zero, somente valores positivos. Legal? Então vamos ver esses exemplos aí. Como que seriam? Qual o domínio das funções abaixo? Então essa primeira aqui, ó, letra A, f de x igual a x mais 5. Se você analisar x mais 5, qual é o caso das restrições? X mais 5 não é um denominador,
x mais 5 não é um radical e muito menos um radical no denominador. Então, se não tem restrição, x pertence aos reais. Então, qual seria o domínio dessa função? O domínio x pertence aos reais. Não tem restrição, né? E se você agora pensar na letra B, f de x é x mais 1 sobre x mais 2. Aí a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Aqui já cai num dos casos, que é o primeiro, é o denominador. Então, se tem denominador, se o denominador é uma função, você tem que garantir que isso aqui não seja zero. Então, x mais 2 diferente de zero. Então, o que dá pra gente aqui isso aqui? Que x tem que ser diferente de menos 2. Legal? E aí, como eu dou a resposta para isso? Domínio x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente do menos 2. E não pode ser o menos 2, né? Tranquilo? Letra C. F de x é a raiz quarta de 2x menos 4. Olha aí o perigo, ó. É um radical de índice par. Então, o que está aqui dentro pode ser maior ou igual a zero. Nunca pode ser negativo. Então, 2x menos 4 maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Então, aqui eu vou ter aqui 2x maior ou igual a 4. Concluo que x tem que ser maior ou igual a 2. E como que eu vou dar a resposta para isso, Wesley? Me ajuda aí. Ajudo? Com certeza. Domínio x pertence aos reais sempre, tal que, problemas, o x só pode estar à direita do 2, né? E inclusive o 2. Então, maior ou igual ao 2. Tranquilo? Cara, olha o quarto exemplo, né? Letra D. F de x é x mais 4 sobre a raiz quadrada de x mais 1. Filhão, raiz quadrada, índice par. Denominador, problema também. É o terceiro caso, né? Então, x mais 1, ele tem que ser maior do que zero. Ele nem pode ser zero. E se ele for zero, cai no primeiro caso, denominador ser zero. Então, maior do que zero, x tem que ser maior que menos 1. Concluir. Como é que eu tiro onda? Mostro que sou aluno força máxima e dou resposta para isso. Domínio é o x pertencendo aos reais, tal que x maior que menos 1. É isso. É isso, galera. A parte teórica de função, né, de produto cartesiano, relações e funções, é isso aqui. É a parte mais importante que você precisa saber. Com isso aqui você consegue fazer boa parte dos seus exercícios e eu espero você para a aula online. A aula online vai ser onde vamos tirar um pouco das nossas dúvidas e onde vamos poder fazer um pouquinho mais de exercício. Legal, gente? Valeu! Obrigado aí pela tua atenção. Espero que tenha te ajudado muito nesse módulo 3. Tamo junto, galera. E lembre-se, fique em casa. Nós estamos aqui nos desdobrando para trazer algo bacana para você, para que você fique em casa. Vamos guardar as pessoas que a gente ama, vamos proteger essas pessoas. Valeu, galera. Um grande abraço. Tamo junto.